Bom dia, criaturas, ou boa tarde, ou boa noite, para quem estiver assistindo esse vídeo na hora que for. Como eu pude me esquecer da poesia Praxis? Como eu pude me esquecer do Mário Chami? Eu jamais me perdoarei. Meia culpa, meia máxima culpa. Mas aqui está, poesia Praxis, Mário Chami. Ele, em 62, cria o movimento Poesia Praxis como uma crítica ao movimento concretista, como uma insatisfação do rigor formal e do academicismo que estava impregnado no movimento concretista. Ele cria esse movimento a partir da publicação do seu livro Lavra, Lavra, em 62, né, e propõe um jogo sonoro, visual, semântico, né, na sua poesia, ou seja, há um sentido envolto em tudo aquilo que está dentro do poema, não só no jogo de palavras, como também na forma, na cor, em tudo. Tá? Ele praticamente embasou o que vai vir a ser depois o neoconcretismo. Tá? Ele dá importância para a palavra, mas a todo o entorno. A palavra ela é energia, e como energia se transforma, em oposição à palavra objeto do concretismo, que é uma coisa dura. O concretismo, na verdade, ele vai ter como, digamos, inspiração, né, o surgimento das obras em concreto armado, né, que possibilitou a criação de Brasília, por exemplo. Tá? Então, o concretismo vai estar, digamos, inspirado nisso. Então, ou seja, a palavra é um objeto. Para o Mário Chami, a poesia Praxis, a palavra é energia e ela se transforma constantemente. Características dessa poesia Praxis. Ela tem, o poema tem várias interpretações da poesia do Mário Chami. E não só do Mário Chami, como de outros que também compuseram o movimento. Né? Ela vai rejeitar o academicismo e o formalismo, como eu já falei, né? Maior valorização do conteúdo em detrimento da forma. A poesia é visual e traz crítica social, ela é voltada para o social. Também contribuíram, além do Mário Chamil, o Cassiano Ricardo e o Cacá Diegues. Tiveram outros poetas também nesse movimento. Alguns exemplos de poesia praxis do Mário Chami, vocês percebem que há não só a palavra, como também o símbolo do infinito, né? A variação de palavras, né? A utilização de um jogo de palavras, né? Ovo no novelo, novo no velho, filho em folhas e assim vai. Tá? Muito, nada, tudo, a quebra, a sombra. Vocês percebem que pode ou não haver rima, isso é indiferente. Tá? O que importa é essa transformação constante da palavra, essa mutabilidade. Então, eu espero que o Mário Chami, de onde estiver, me perdoe, afinal, tá? Eu leio pessoas mortas o tempo inteiro, tá? Como parafraseando, né? Copiando, alterando um pouquinho o rapazinho do filme Sexto Sentido. Não há como falar em poesia marginal, por exemplo, em literatura em direção mimeógrafo, sem falarmos antes do tropicalismo. O tropicalismo revolucionou, contestou os valores da época, foi de encontro aos criminosos da ditadura, tá? Através não só de suas letras, mas através de suas vestimentas, dos seus costumes e da sua liberdade. Tu propor uma liberdade em qualquer momento onde esteja vigente uma ditadura é uma afronta a esse regime, é uma contestação a esse regime, porém sem violência. Né? Digamos que nós podemos comparar o tropicalismo brasileiro mais ou menos ao movimento hippie nos Estados Unidos. Quais são as características? É um movimento cultural, é uma contracultura, na verdade. Por quê? Porque ele punha em xeque todas aqueles valores defendidos pelos ditadores. Por que isso? Porque todo ditador sem vergonha, militar ou não militar, ele vai se fundar na tríade
que se repete constantemente: Deus, pátria e família. Ele é um sem vergonha corrupto da pior espécie, mas ele defende isso por quê? Porque toda pessoa conservadora, né, que não tem um pingo de inteligência, vai se embasar nessa tríade para cometer as suas atrocidades. Né? E não era de forma diferente. O tropicalismo, ele, como eu já falei, para se contrapor a esse sistema ditatorial, ele vai usar de ironia, ele vai ofender esses valores através do seu comportamento, da sua vestimenta, através do seu agir no cotidiano, através das suas letras de música, por exemplo, que havia sempre um tom de contestação, mesmo que utilizando-se de humor, utilizando-se de ironia e sarcasmo. Há uma crítica à sociedade brasileira, ao sistema político, à ditadura e às gritantes desigualdades sociais que havia na época, porque todos nós sabemos que durante ditadura se propaga que está tudo lindo e maravilhoso e não está. A corrupção continuava comendo solta, a desigualdade aumentava cada vez mais, fora os assassinatos, as torturas e os desaparecimentos. Eles usavam essas alegorias para driblar a censura. Porque todo censor numa ditadura geralmente é uma criatura extremamente burra, né? Que acha que é inteligente. Ou seja, pior ainda, né? Pior do que saber que é burro é pensar que é inteligente. Então, todo censor, todo ditador era uma pessoa extremamente estúpida. Então, para te driblar isso, tu usava da tua criatividade, da tua inteligência, né? Para compor, para criar e xingar a ditadura na cara dela, né? E eles ainda acharem que era uma bobagem, que ninguém ia entender nada. Quem não entendia nada eram eles, na verdade. O que é que foi o marco desse movimento tropicalista? Foi o terceiro Festival de Música Popular da TV Record em 67. Cara, isso tá gravado, isso tem no YouTube. Dá uma olhada para te ver o que foram aquelas músicas que vocês vão entender. Os destaques, além de outros tantos, foram Alegria, Alegria, do Caetano Veloso, Domingo no Parque, do Gilberto Gil e Roda Viva, do Chico Buarque. Mas teve a Caminhando e Cantando e Seguindo a Canção, lembram? Isso foi, digamos, um hino anti-ditadura do período, né? O cara que não ganhou o festival, claro que não. A censura estava presente no festival e jamais permitiria que esse cantor, Geraldo Vandré, que ele ganhasse qualquer coisa. Milagre é não ter saído preso de lá, né? Se é que não saiu, não me lembro. Eu nem nascido era, tá? Antes que vocês digam que eu estava lá. Não estava. Um outro elemento muito importante e muito característico do tropicalismo é a escultura. Né? Não sei se eu posso chamar de escultura, mas eram esculturas para vestir. Eram os parangolés do Hélio Oiticica. Eram obras de arte que eram feitas para se vestir. O álbum Tropicalia, ou Panis et Circenses, Pão e Circo em latim, é um manifesto musical. Em vez de ter um manifesto escrito, teve um manifesto musical, que foi, digamos, que eram integrantes o Caetano, o Gil, Torquato Neto, o Capinã, o Tom Zé, a Nara Leão, a Gal Costa, os Mutantes e o Rogério Duprat. Então, se fez um manifesto. Este álbum é um manifesto. Hoje deve ter nas playlists dos 500 mil streamings, não, dos 500 mil apps de música, certamente vocês encontram o Tropical inteiro para baixar. Não sei se tem que pagar, deve ter. Então, isso que vocês estão vendo é um exemplo dos parangolés do Hélio Oiticica. Eram obras de arte. Ih, ficou bem na frente da minha imagem aqui. Depois vocês veem. Procurem, digite na internet parangolés, vocês vão ver o que é. Eu não calculei que o negócio ia ficar na frente. Esses parangolés eram obras de arte que a pessoa vestia. Né? Ah, era uma roupa, então. Não deixa de ser, mas não é roupa, é obra de arte. Tá? Esse movimento ele foi extremamente curto. Por quê? Justamente por causa da contestação. Né? Então ele vai terminar em 69 com a edição do AI-5, que foi o maior de todos os crimes dos criminosos da ditadura militar, né, dos criminosos fardados, com a prisão e o exílio do Caetano Veloso e do Gil. Fora todos os assassinatos que se cometeram. Né? As pessoas eram torturadas. Isso não sou eu que estou inventando. Isso tem documentos.
O próprio DOI-CODE documentava as torturas que realizava. Ou seja, se algum débil mental disser para vocês não teve tortura, não teve ditadura, ou ele é um imbecil, ou ele é um canalha, ou ele é um estúpido mesmo. Porque teve, todo mundo sabe. A diferença é que no Brasil se passou a mão na cabeça dos criminosos. Ninguém foi preso, ninguém nada, né? E ainda se piora, se reelege gente apoiando tortura. É o cúmulo da estupidez. Porém, embora o tropicalismo tenha acabado, né, muito rápido, ele causou muito, ele foi muito importante e deu lugar, né, serviu de base, não de base, digamos, para a literatura marginal, também chamada como geração mimeógrafo. Por que geração mimeógrafo? Porque a primeira coisa que o ditador faz é tomar os meios de comunicação, tomar os meios editoriais. Então, tu não poderia publicar nada, tu não poderia aparecer em lugar nenhum, nada que fosse contrário à ditadura por causa da censura. Então, o que que acontece? As pessoas, os autores, passam a publicar suas obras. Além de escrever, eles publicam, eles editam e eles distribuem. Por isso, geração mimeógrafo. Quem é muito novo não sabe o que é mimeógrafo. A gente da minha idade, digamos, é o primeiro contato que a gente tinha com álcool na escola, que era a folhinha, que era o mimeógrafo, que se botava álcool, né? E botava tinta e passava uma folhinha por vez, e aí a folhinha vinha cheirando álcool. É o primeiro álcool, contato com álcool que a gente tinha era na escola, mas não bebia, claro, né? A gente vai beber depois. Então, o golpe militar de 64 durou até 1985 com a abertura política. A abertura porque era inevitável. Né? Não se iludam. Eles eram bonzinhos, eles só queriam não quisiam nada. Mentira. É que nenhuma ditadura se sustentava mais nos anos 80. Né? Já haviam caído todas as ditaduras na América Latina. Ou seja, os Estados Unidos disseram, a ditadura não dá mais. E aí eles resolveram fazer uma transição. E uma transição de forma que os criminosos da ditadura não fossem punidos. Enquanto a Argentina condenou à prisão perpétua algum desses sem-vergonhas lá deles, os daqui não se fez nada, nem com os torturadores e nem com os ditadores. Né? Se deixou tudo livre, leve, solto. Não é sequer crime, né, manifestar apoio, né, ou incentivar ditaduras. Alguém vai dizer, mas é crime, mas não acontece nada. Tanto é que seja um retardado que apoia a ditadura. Tá? O AI-5 vai acontecer em dezembro de 68, 13 de dezembro de 68. Eu estou quase dando aula de história aqui em vez de aula de ditadura. Vai acontecer justamente por quê? Porque a reação popular dos meios literários, dos meios acadêmicos e do próprio Congresso já estavam se pondo contra a ditadura. E aí, com o AI-5, o que acontece? São caçados parlamentares, se começa a perseguição, se começa a tortura, se intensificam os assassinatos, né? Os parlamentares caçados foram aqueles contrários à ditadura. A intervenção nos estados e municípios, os chamados governadores biônicos e prefeitos biônicos, ou seja, não se escolhia, vinha direto do governo federal, fulano vai ser o governador, fulano vai ser o prefeito. Mais ou menos o que aquele que não se deve nomear fez com as universidades, nomeando reitores que sequer constavam na lista tríplice em alguns casos, mais ou menos isso se fazia com relação a governadores e prefeitos. Era bem isso. Né? Ou seja, nós estamos com um pezinho lá, né? Graças ao voto de alguns retardados e um monte de fake news. Esses são os criminosos do governo militar, né? Dos governos militares, das ditaduras, né? Que o capeta os tenha em bom caldeirão fervente. Né? Isso era o que acontecia. Esse cidadão foi suicidado, era o Vladimir Herzog, ele foi suicidado durante a ditadura militar. Muita gente era suicidada durante a ditadura militar. E aqui o apoio, né? O apoio da mídia. A mídia apoiou. Né? Não é à toa que tem uma certa emissora que vai surgir tempos depois do golpe. A emissora era só um jornal. Tempos depois ela conseguiu uma concessão. Pura coincidência, pura coincidência. Né? A literatura marginal vai surgir em 70, também chamada geração mimeógrafo pelos fatos que eu mencionei.
A ditadura toma todos os meios de imprensa, como eu disse para vocês, né? Ali tinha uma propaganda, eu sempre esqueço que a imagem vai ficar esquecida. Ali tinha uma das propagandas, né, do regime ditatorial, que era aquela coisa do nacionalismo estúpido, né? Porque tem o nacionalismo da pessoa gostar do país e cantar o hino nacional e parará, e tem o nacionalismo estúpido, que dizia Brasil, ame-o ou deixe, ou seja, era aquela coisa, olha, eles estão contra o nosso país, não é o fato da gente estar matando, torturando, eles estão contra o nosso país. Né? Todo ditadorzinho chama para si o nacionalismo. Né? Por quê? Porque quem não pensa vai embarcar. Né? Foi assim lá no tempo do Vargas, da ditadura Vargas, foi assim durante o golpe militar e é assim em todos os golpes e ditaduras que acontecem pelo mundo. Né? Então, a imprensa corporativa, muitas vezes, faz parte disso. Por quê? Porque há interesse. Depois eles viram que deram um tiro no pé, né? E aí fizeram um meia-culpa 300 anos depois, dizendo desculpa a gente ter apoiado o golpe de 64, só não disseram desculpa a gente, as nossas mãos estão sujas de sangue que a gente matou, né? Ajudou eles a matar também, fornecemos carros do nosso jornal para eles se esconderem, isso eles falaram. Só pedir desculpa. Talvez daqui a alguns 300 anos eles peçam desculpa pelas outras porcarias que fizeram, os outros criminosos que apoiaram a chegar à presidência e por aí vai. E claro que não podia faltar o pão e circo. Não o panis et circenses da Tropicália, mas o pão e circo. Né? Quando tá tudo uma porcaria, quando, né, nada dá certo, para que tu apela? Funciona desde a Roma Antiga, só que antes eram os círculos máximos romanos. Hoje é o futebol, por exemplo. Né? Características da literatura marginal. Né? O inconformismo com a cultura e a situação brasileira, inconformismo com os moldes literários impostos pela academia, ou seja, né, só ia para a academia brasileira, para a academia literária, só era considerado literato aquela criatura, né, que preenchesse certos padrões, biriri, bororó. O chamado cânone literário, que exclui muita gente boa e inclui muita gente tosca. Né? A ABL está aí para dizer, agora a ABL está tentando, pelo visto, se emendar. Primeiro Fernanda Montenegro, agora Gilberto Gil. O troço talvez esteja começando a entrar nos eixos, esteja começando a virar uma coisa de fundamento. Inconformismo com a censura imposta pela ditadura, e a censura matava, a censura torturava, a censura prendia, a censura exilava. Proposta de uma constante inovação poética, né? Ou seja, lembram aquela característica da poesia praxis, que o poema, a palavra é energia, ela inova, ela muda constantemente? Está aqui. Né? A inspiração em movimentos de contracultura, como a Tropicália, que eu acabei de falar, né, que é da Tropicália, talvez da Tropicália e da necessidade de produzir, de denunciar o que acontecia, surge a literatura marginal, a geração mimeógrafo, a poesia com estruturas extremamente rápidas, né? Por quê? Porque não se tem muito tempo, a coisa tem que ser rápida e rasteira, tem que ser de fácil assimilação, né? Tem que ter uma linguagem direta, não dá para enrolar muito, né? Até porque imaginemos o seguinte: tu tá num período ditatorial, né? A polícia na rua, né? É o aparelho repressor do Estado, né? A polícia não serve para te proteger, mentira. Serve para reprimir a manifestação popular. Né? Se servisse para proteger, não protegia mais banco do que gente. Então, tu imagina a situação. Né? Tu fez o teu poema, tu fez o teu livrinho, tu imprimiu, né? Tu tá distribuindo na rua, aí daqui a pouco alguns sem vergonha ali, igual tem um comunista aqui, porque toda vez que surge um ditador, qual é o fantasma que ele usa? O fantasma do comunismo. Né? Foi lá com Vargas, foi em 64 e vai ser pro resto da vida. Por quê? Porque as criaturas não pensam. Né? Então, se eles falam assim, o comunismo vai tirar a tua casa. Mentira, quem tira os bancos todos os dias. Mas aí a criatura acredita que existe comunismo em algum lugar e embarca nesses delírios. Né? Ou seja, estudar faz bem, porque de burro já basta o inominável que foi eleito.
Então, a linguagem é coloquial, há sarcasmo e há ironia e há palavrões. Por quê? Porque é linguagem popular. Eu sei que a tua mãe falou, não fala palavrão em casa, fulano. Mas quando a gente não está na frente da mãe da gente, a gente fala os palavrões mais horríveis que a gente da vida. Por quê? Porque é a linguagem coloquial. Isso é a fala do dia a dia. Aí é feio falar palavrão. Coisa da sociedade patriarcal, antiquada, né? Aquela frescura do Deus, pátria e família. É coisa dessa gente conservadora. Pode falar palavrão, né? Os pais de vocês e as mães me odeiam, eu sei, não tem problema. Né? Faz parte da linguagem o palavrão. Né? Sem a linguagem coloquial, a língua não evolui. É simples assim. Exemplos de literatura marginal, exemplos de autores. Né? Chacal, o Cacaso, a Ana Cristina César e o Paulo Leminski, o Francisco Alvim, o Torquato Neto, o Alice Salomão e o José Agripino de Paula. Alguns poemas, outra coisa, do Leminski, Amor Bastante. Quando eu vi você, tive uma ideia brilhante. Foi como se eu olhasse de dentro de um diamante e o meu olho ganhasse 1000 faces num só instante. Basta um instante e você tem amor bastante. Rápido, curto, direto. Um do Chacal. Rápido e rasteiro. Vai ter uma festa que eu vou dançar, até o sapato pedir para parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Este poema ele vai fazer um link com uma obra chamada A Festa, do Ivan Ângelo. Se puderem ler, leiam. Não sei se tem PDF. Eu comprei o meu, achei uma segunda edição com as folhinhas, as últimas folhinhas azuis, que vocês vão pesquisar se quiserem saber por que as últimas páginas são azuis. Não vou contar. Outro poema, um poema da Ana Cristina César. Tem uma folha branca e limpa à minha espera. Mudo o convite. Tenho uma cama branca e limpa à minha espera. Mudo o convite. Tenho uma ideia branca e limpa à minha espera. Na prosa, nós vamos ter aquilo que eu falei: a festa do Ivan Ângelo, reflexos do baile, que também conversa com a festa, só que o reflexos do baile é do Antônio Calado, as meninas da Lígia Fagundes Telles, Tropical Sol da Liberdade, da Ana Maria Machado, Sombras de Reis Barbudos, do José Veiga. Esse é interessante porque é a visão de uma criança desse período ditatorial. Não És Tu, Brasil, do Marcelo Rubens Paiva, Amor de Pedro por João, do Tabajara Ruas, e Incidente em Antares, que até minissérie virou, do Érico Veríssimo. E aí eu descobri agora, criaturas, há pouco, que nós conseguimos a exclusividade deste canal. Conseguimos as imagens da prova do Enem com a cara do governo, como a criatura disse esses dias. Eis a prova do Enem com a cara do governo. Ó, viram? Ficou perfeita. Não tem comparação. Isso é o Enem com a cara do governo. É a cara do governo. Ó, pode ver, igualzinho. Viu? Bem que ele disse que ia ficar da cara do Enem, para não dizer coisa pior. Criaturas, o vídeo está grande demais, já 20 e tantos minutos. Foi um prazer falar com vocês. Eu volto. Voltaremos, como dizia uma certa criatura, né? Até mais. Obrigado. Assistam, curtam, compartilhem, se inscrevam, estudem, porque o Enem é de agora, seguida. Sabe-se lá o que vai ter na prova do Enem. Sabe-se lá. Até mais.